Eu vou falar um pouco sobre como eu entendo a personalidade de acordo com a revelação no livro de Urântia. Se eu fosse dizer em poucas palavras, a personalidade é quem nós somos para Deus, para a pessoa infinita que é o centro e fonte da realidade total da criação. Quem nós somos para Deus é a pessoa que nós somos. Então, onde eu respaldo esse entendimento? O livro de Urântia revela que Deus, o Pai Universal, a pessoa infinita, que é a primeira fonte e centro da realidade total do universo, é quem dá a personalidade para todas as pessoas do universo. Se Ele dá a personalidade, quem nós somos para Ele na eternidade é a essência da nossa pessoa. Só que muitas, às vezes, leem o livro de Urântia e imaginam que essa dádiva da nossa personalidade, dada por Deus, é como se fosse um fato passado, quando, na verdade, ela é um contínuo eterno. Em qualquer momento da nossa existência, sempre que você for no centro, no núcleo absoluto da sua pessoa, você vai encontrar Deus, o Pai Universal. Deus é a primeira fonte e centro de todo o universo e de cada pessoa. Ele está no centro e na fonte de cada pessoa criada, para o qual Ele deu uma personalidade. A pessoa que nós somos é a pessoa que nós somos para Deus num contínuo eterno. Existe o infinito uno, existe a infinitude e existe o contínuo eterno da relação do infinito uno, que é Deus, com a infinitude diversificada da criação. E isso se dá com cada pessoa. Cada pessoa tem no seu centro a primeira fonte e centro da realidade, o Pai Universal. Outras revelações no livro de Urântia que respaldam esse meu entendimento sobre a personalidade. É dito em algum momento que quando Rodin ele está dialogando com os discípulos, se Deus é ou não é uma pessoa, ele fala, para ser pessoa, Deus teria que ter outras pessoas iguais, com os quais ele fosse capaz de uma simpática comunicação. E depois, Rodin se convenceu que Deus era uma pessoa por causa das duas pessoas coexistentes com ele. O Pai Universal, Deus, ele coexiste com o Filho Eterno e com o Espírito Infinito. Então, eu quero dizer com isso que ser pessoa implica você estar numa relação com outras pessoas. Persona vem de sono, é som em grego. Persona é por onde passa o som da fala dos personagens nos antigos teatros gregos. Então, para ser pessoa, tem que ter sona, tem que ter som, fala e comunicação. Você é pessoa quando você está numa relação de comunicação com outra pessoa. Se comunicando com outra pessoa, você pode conhecer e ser conhecido, amar e ser amado por outras pessoas. Então, a gente é pessoa na relação com outras pessoas. E a personalidade revelada no livro de Urântia implica a nossa relação com a primeira pessoa da deidade, o Pai Universal. Personalidade diferente de identidade. Por exemplo, tem uma passagem do livro de Urântia que diz: nós, seres humanos, temos identidade temporária. O ajustador tem identidade eterna. A personalidade, o livro de Urântia revela, ela não tem uma identidade em si no seguinte sentido. Quando a nossa pessoa falece, ou quando o nosso corpo falece, não é a pessoa que morre, a pessoa não morre. Quando o nosso corpo falece, ficam os registros do que a gente fez,
mas ninguém sabe encontrar aonde está a nossa personalidade. Ela continua em Deus, o Pai Universal. Essa é a minha visão. Já o ajustador tem identidade. Ele entra, entendeu? Aí ele se identifica no superuniverso. Aí você sabe, ele tem um número, é como uma carteira de identidade. Em qualquer momento você pode localizá-lo. E se ele não estiver em um dos superuniversos, ele está em Divinity ou em algum outro lugar além do tempo e do espaço. Mas isso é identidade. A personalidade não. Ela não tem identidade. Tem uma parte do livro que diz isso textualmente. Diz que quando falece, ninguém localiza onde está aquela personalidade. Ou seja, isso reforça que essa compreensão que a pessoa que nós somos é quem nós somos na eternidade para Deus, o Pai Universal. Então a essência, o centro da nossa pessoa está em Deus, o Pai Universal. Tem uma passagem no livro Durante que diz assim: você pode se modificar muito, mesmo depois que o nosso corpo falece, a gente ressuscita, a gente vai para o mundo das mansões, mas você sempre reconhece uma pessoa com a qual você conviveu antes, genuinamente. Como que você reconhece? Não é, eu creio, por uma identidade, porque a personalidade não tem identidade. A pessoa é que nós somos para Deus, o Pai Universal. A gente, mesmo depois de ascendermos, ressuscitarmos nos mundos celestiais, nascermos como espírito, chegarmos no universo central, até lá no paraíso, a gente reconhece o outro, outra pessoa, por quê? Por causa de Deus, o Pai Universal. Não é por causa de uma identidade exterior, que é como uma carteira de identidade, não é nada externo. É que o centro de cada pessoa é a pessoa infinita, é o Pai Universal. Então ele é o meu centro e é o centro do outro que eu reconheço. Entendeu? Isso respalda a ideia de que a personalidade é quem nós somos para Deus, o Pai Universal. Então, o Pai Universal é quem sabe da gente e onde está a nossa pessoa, qual é o centro da nossa pessoa e quem a gente é na essência e na eternidade. Outra coisa, alguns confundem que a personalidade se extingue. A personalidade nunca se extingue. A personalidade é eterna. Tem uma passagem que diz assim: tudo que vem de Deus volta para Deus. Então, a dádiva da personalidade que vem dele vai voltar para ele, de uma maneira ou de outra. Só que, quando o humano não sobrevive, a personalidade dele volta pelo Supremo, por Deus o Supremo, e não se manifesta mais como individualidade. Nunca mais. Então, existem três conceitos: identidade, individualidade e personalidade. A personalidade é a mesma, ela é dada pelo Pai Universal e é quem nós somos na eternidade. Nós somos seres humanos e o destino eterno do nosso ser está posto. A nossa participação nesse destino é facultativa. Então, se o ser humano ou o indivíduo decide não sobreviver, a personalidade dele volta para o Pai Universal, a pessoa infinita que criou tudo, por Deus o Supremo. Entendeu? Então, o ajustador tem identidade eterna. Nós, seres humanos, temos identidade temporária, mas nós já temos personalidade em Deus, o Pai Universal. Os seres que sobrevivem têm individualidade. E você poderia dizer que o ajustador, a alma, a mente, o corpo são fatores associados de individualidade. Indivíduo, não dividido. Mas a personalidade é antes disso. Aquela dádiva do Pai Universal na definição de personalidade, na introdução do livro de Durante. Item 5. Personalidade
é uma dádiva de Deus, o Pai Universal, a pessoa infinita que criou tudo. A personalidade não muda. Ela não é o corpo, nem a mente, nem a alma, nem o espírito. É ela que unifica esses fatores associados de individualidade. Então, o espírito ajustador do pensamento tem individualidade e identidade eterna. A alma, ela tem individualidade. O nosso corpo tem individualidade. Você não pode dividir o corpo ou dividir e continuar vivo se cortar o corpo no meio. Não pode. Mas é uma individualidade, uma identidade temporária. E a nossa personalidade é quem unifica esses 4 fatores associados de individualidade. Então é importante distinguir personalidade, individualidade e identidade. E tem mais outras coisas. Tem também pessoal, suprapessoal, subpessoal, pré-pessoal. Por exemplo, subpessoal são os animais, não são pessoas. Pré-pessoal é uma qualidade do espírito ajustador do pensamento, porque ele ainda não tem personalidade, mas ele pode se fusionar à nossa pessoa. Então ele é pré-pessoal. Ele vem, o espírito ajustador do pensamento, ele tem identidade eterna. E ele vem em busca da nossa personalidade, servindo a nossa personalidade. E a nossa personalidade, se o aceita e se identifica com ele, nós que temos identidade temporária, vamos ganhar a identidade eterna do espírito ajustador do pensamento. Então, o ajustador do pensamento tem individualidade e identidade eterna, e nós temos personalidade. Quando fusiona, nós seremos uma pessoa eterna. E suprapessoal. Suprapessoal são os espíritos, os seres espirituais que emanam do Filho Eterno. Eles não são pessoas, mas são seres derivados do Filho Eterno e que têm uma realidade. Então, suprapessoal, pré-pessoal, pessoal e subpessoal, tudo isso a gente pode entender. É complexo e eu creio que é o conceito mais elevado do livro de Urantia, a personalidade. E a fonte e destino de todas as personalidades, que é o infinito uno, Pai Universal, a primeira fonte e centro da realidade, é todo o motivo da revelação do livro de Urantia. O livro de Urantia e todas as revelações epocais, eles são uma tentativa de revelação da verdade infinita, que é Deus, o Pai Universal, a fonte, o centro, a essência e o destino de todas as pessoas do universo.